Direitos e Deveres começa agora. Bom, que maravilha, já estamos aqui no estúdio com a doutora e a doutora vai justamente conversar com a gente sobre esse assunto, né? Você tá de férias? Tá curtindo umas férias aí, vai viajar? Você sabe quais são os seus direitos, mas também quais são os seus deveres na hora de você fazer essa viagem? Se você se programou de forma antecipada ou se você não se programou, você tem que saber de algumas dicas importantes. Doutora, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muitas pessoas estão de férias, outras vão curtir só o final de semana, enfim, existem vários cuidados e aí a gente chega logo perguntando quais são os cuidados que a pessoa deve ter, né, no momento que ela ainda não reservou aquela viagem, mas vai viajar num final de semana. Ela tem que ter alguns cuidados relacionados a estas passagens, sejam elas para uma viagem que foi reservada antecipadamente ou uma viagem que de repente é para o final de semana, é de trabalho, para passeio. O que ela tem que ficar atenta, principalmente hoje, com tantas doenças aí no mundo também? Bom dia a todos. Estou aqui para prestar alguns esclarecimentos para vocês. Então, vamos lá. Todo mundo gosta de viajar, curtir as férias. Então, a sua viagem, você tem, primeiramente, se programar. Quando você for comprar o seu bilhete de passagem, ficar bastante atento às informações prestadas, seja pela companhia aérea, como se for uma viagem de ônibus. Você tem que ficar atento aos horários, reservar a documentação. Agora, por conta da pandemia, é necessário apresentar o comprovante de vacinação, é necessário o uso de máscaras e seguir todas as orientações pertinentes, como não fumar a bordo de ônibus, de avião e o uso da máscara. O uso da máscara é necessário em todas as situações a partir do momento que você parte para o passeio, né? Dentro do ônibus também? Sim. Todos os locais fechados, né? Como foi determinado, então é importante que as pessoas fiquem atentas a isso. Doutora, ainda falando dos cuidados relacionados à reserva de viagens, digamos que mudou algo. Aquela pessoa, quais são os direitos dela relacionados a essa reserva? Por exemplo, digamos que mudou agora algo que vai acontecer e a pessoa fez o cuidado com a reserva ou já está com essa passagem comprada. O que ela ganha ou o que ela perde relacionado a esse assunto quando é assunto de saúde, digamos que esteja acontecendo em todos os estados? Uma medida, por exemplo, no Brasil. Pronto, a regra é que a companhia aérea, no caso de avião, ele pode alterar esse voo em meia hora, no caso de voos domésticos, em 1 hora, em voos internacionais, sendo que tem que ser avisado ao consumidor com 72 horas de antecedência. Não sendo nesses casos, se a companhia aérea alterou o horário do voo ou cancelou, ele tem que prestar assistência material ao consumidor, ou seja, eu estou aqui com o meu bilhete, vou viajar, chego lá, atrasou. Então, a companhia aérea ela tem que me prestar assistência material. Atrasou 1 hora, ele tem que me fornecer telefone, internet, para eu poder me comunicar com os meus familiares, tomar as providências para resolver o caso. 2 horas, alimentação. 4 horas de atraso, acomodação. Eu preciso ir para um hotel, preciso pernoitar. Caso não seja possível o embarque em outra companhia ou por outra forma. Então, o consumidor ele tem que ficar assistido materialmente nesses casos. A gente tem falado muito sobre a questão do Covid porque é algo que a gente vive, né? A gente ainda não sabe até quanto tempo ainda vamos viver essa situação. Então, é importante que a gente chame muito atenção. Peguei Covid. No caso, eu posso remarcar, tenho que cancelar ou, na verdade, o que acontece com essa minha viagem? O que fazer? A gente estava agora há pouco falando justamente a respeito dos exames, né, para várias outras situações. E nessa questão da viagem, também vai influenciar? Porque, na verdade, no caso de desistência do consumidor, eu vou pagar uma pequena multa. Quando eu não tenho um motivo para aquela minha desistência. Sim. No caso da Covid, eu tenho um motivo justo. Eu tenho um motivo justo, que eu estou impedida de viajar porque eu não posso contaminar as outras pessoas. É diferente de qualquer outra doença, exatamente, né? Eu tenho que ficar em isolamento para não
propagar a doença para outras pessoas. Então, nesse caso, eu justifico junto à operadora aquela minha impossibilidade devido com um atestado médico, com o exame, e eu posso ter o reembolso ou ficar com aquele crédito. Vai depender da negociação que você tem com a companhia. Por exemplo, a pessoa, nesses últimas situações aí do Covid, muitas pessoas estão com Covid, passam no máximo uma semana, os médicos estão dando mais ou menos um atestado de uma semana depois das vacinações, né? E aí, nesse caso, a pessoa vai poder já imediatamente ter essa viagem garantida ou não? Na verdade, a pessoa vai solicitar, né, esse crédito junto à companhia aérea ou à companhia de ônibus, e vai depender também do que a pessoa busca. E das condições também, né, da empresa naquele Até momento. porque você não sabe quais são as sequelas que você vai ter, se você vai poder fazer a viagem a curto prazo, então você pode ficar com aquele crédito junto ao fornecedor, ou você pode solicitar o reembolso. Pronto, e que vai acontecer uma comunicação ali entre ambas as partes, né? Isso. Tem que ter um bom senso também, né, nesse momento. Aí vai também, como eu falei, muito do que a pessoa busca. Não é o momento de eu fazer a viagem, eu prefiro meu reembolso. Não, eu vou ficar com aquele crédito. Quando eu estiver bem, eu faço a minha viagem mais tranquila. Ainda falando de reembolso, quando a empresa cancela essa viagem, é de imediato esse reembolso ou não? Ela tem um prazo para devolver? Tem um prazo para devolver de 7 dias. Pronto, de 7 dias, porque fica uma atenção para ambas as partes, né? Mas passou desses dias, o consumidor ele pode rever esses direitos. E também, mesmo no caso de que seja prestada assistência material, o consumidor ele pode buscar uma indenização posteriormente. Suponha que eu viajei, eu me programei para estar de volta ao meu domicílio no domingo à noite para eu trabalhar na segunda pela manhã, por exemplo. E o voo atrasa, eu só consigo chegar na segunda à noite. Eu vou perder um dia de trabalho. Então, mesmo que a companhia tenha me prestado uma assistência material, eu ainda posso rever, ainda posso ingressar com uma ação judicial para buscar reparação dos danos que eu sofri. Eu perdi um dia de trabalho, eu tive todo um transtorno. Nada impede também. Ainda falando também do Covid relacionado às vacinas. Digamos que a pessoa não tenha tomado até a 3ª dose ou a 4ª dose. Isso vai impedir a viagem dela? Olha, o necessário é que você apresente o seu comprovante de vacinação, certo? Porte sempre o seu comprovante. E as 2 doses, que é o obrigatório, porque a 3ª e até a 4ª, em alguns casos, é uma dose de reforço. Então, só você vai tomar então, se houver você comprovando que você tomou a 1ª e a 2ª dose, você não sendo o grupo de risco em que é obrigatório as doses de reforço, o seu embarque está garantido. Doutora, foi muito bom a gente falar sobre esse assunto, porque é uma das coisas que deixa as pessoas muito preocupadas e tensas. Muitas estão evitando viajar, outras estão com uma certa dificuldade, e é uma informação que fica para todo mundo. Você tem que estar com as 2 doses tomadas, com a sua carteirinha de vacinação e com todos os cuidados necessários, né? Para que você possa, de verdade, ajudar quem está do outro lado, tendo empatia com o próximo e também se cuidando, né? Porque você vai estar certo de que você está fazendo uma viagem para outra cidade, para um outro estado e com pessoas dentro de um mesmo ambiente. Então, todo cuidado é pouco. E ainda que no seu estado não seja obrigatório o uso da máscara, se você vai viajar para outro estado, leve sua máscara, porte sua máscara, porque a gente não conhece a legislação dos outros estados. Então, é sempre bom prevenir, né? Você andar com o seu cartão de vacinação, você andar com a sua máscara, você portar a sua máscara. Isso. Extravio de malas, o que fazer? Isso é uma dor de cabeça para muitas pessoas. Tem gente que passa semanas para receber essas malas. Tem data para isso? Com relação à mala, é muito importante. Você saiu da sua viagem, você saiu do avião, saiu do ônibus, confira se a sua bagagem está lacradinha, se está tudo ok, se não teve problema. Eu já tive um caso de um cliente que ele teve a mala dele violada. Nossa. No caso, não foi extravio, ela foi violada. Então, o que é que ocorre? Assim que você viu que que você não recebeu sua bagagem, que é o caso do extravio, ou teve uma violação, faça o requerimento por escrito junto à companhia. Para que seja resolvido seu problema. Uma bagagem ela é considerada extraviada em voos domésticos por 7 dias.
internacionais 21 dias. Então, esse é o prazo que eu acho até um prazo grande. Imagine só você fazer uma viagem internacional e você passar esse monte de dias sem a sua bagagem. Então, o interessante é que você, assim que você saia, você verifique logo se está tudo ok, faça a reclamação e informe o endereço em que vai ser devolvida a bagagem. E caso não seja resolvido, a gente pode ingressar com ação buscando o dano material, que foi o que você tinha na bagagem, que foi extraviado, que foi violado, e também o dano material, né? Por todo, claro. Você vai fazer uma viagem, você espera ter dias maravilhosos e você passa por esse percalço de perder sua bagagem. 7 dias, uma viagem, por exemplo, de uma semana ou de um final de semana acabou. É complicado, realmente tem que ficar atento. Mas assim, ainda falando das malas, por exemplo, cadeados. Muitas pessoas costumam fazer suas viagens e colocar um cadeadozinho na sua mala. Mas em algumas situações parece que foi reclamado situações desse tipo. É um direito do consumidor? Se caso ele quiser viajar de um lugar para o outro, por exemplo, já passou daquela situação que você tem que mostrar suas malas, que tem que dar uma olhadinha, mas colocar o cadeado para, de repente, ela ir para embarcar, é algo errado? Não, é uma medida de segurança a mais que o consumidor tem com aquela sua bagagem, que o custo é dele, né, do cadeado. As companhias não fornecem isso. Tanto de ônibus como de avião, não tem que dizer não, né? É uma medida a mais. Pronto. Doutora, eu acho que a gente esclareceu bem direitinho todas as dúvidas do nosso telespectador, mas se estiver faltando alguma dica, a doutora pode passar para quem está em casa. No início, como eu falei, né, a informação, você tem que estar bem informado, questione, principalmente quem compra por agência de viagem, questione valores de multa em caso de desistência. É muito importante você já estar ciente das possíveis penalidades que você pode sofrer no caso de uma desistência. E seguir direitinho os protocolos de contenção, não só da Covid, como não fumar também, prestar todos os cuidados e curtir as férias. É isso mesmo, doutora, eu quero agradecer pela sua presença, agradecer aí a todos da APAC, que a cada terça-feira vocês estão sempre aqui com a gente, ajudando as nossas famílias a ter dias melhores, né, com informações necessárias, tanto de direito como também com os seus deveres. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, espero ter contribuído. Demais. Maravilhoso. Muito bom. E quem quiser entrar em contato com a doutora, pode também entrar em contato com ela. Tem também o Instagram, né, doutora? Tanto da APAC como o seu também, sim, né? Tem muitas dicas. Tem muitas dicas, muito conteúdo para vocês. Muito obrigada, então. Olha como é bom a gente falar de direitos e deveres toda terça-feira aqui no programa. E agradecer a APAC, que contribui para que a gente esteja sempre com grandes profissionais aqui no nosso programa. Direitos e deveres volta na próxima terça.